Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente dos problemas ou das dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós, em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, e estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar das alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. O nosso tema principal do estudo, reflexão, é nossa origem e nosso destino. Isso sempre foi questionado com aquela grande pergunta: quem sou, de onde venho, para onde vou? Ela está inserida nesses 2 propósitos, não é isso? Nós vamos lembrar Kardec, quando ele escreveu várias anotações pessoais que não teve a oportunidade de publicar. Em obras póstumas, recuperadas dessas informações, eles colocaram ao nosso alcance, os nossos irmãos que encontraram essas anotações dele, um momento que Kardec diz sobre como ele sentiu quando teve contato com a doutrina. Ele diz o seguinte: compreendi, desde logo, a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nesse fenômeno a chave do problema tão obscuro e tão controverso do passado e do futuro da humanidade. A solução do que havia procurado em toda a minha vida. Seria preciso, pois, agir com bom senso e não levianamente, ser positivo e não idealista, para não me deixar iludir. Então, ele passa para nós a visão que ele tinha, que ele obteve, quando entendeu o objetivo da doutrina. Normalmente, às vezes, nós temos um objetivo muito limitado, muito curto, muito pequeno. E nós não percebemos que, às vezes, nós estamos tão preocupados com a doutrina, do que ela pode resolver dentro de nós, nos momentos que nós estamos passando. Mas conhecer o nosso passado, como ele coloca aqui, e o nosso futuro, é muito importante. Quando nós falamos passado e futuro, até chamar a atenção por algum comportamento que nós apresentamos. Quantos de nós não conhecemos pessoas que tiveram origem humilde, simples, e pela experiência da vida, eles mudaram o seu destino e esquecem o seu passado? E nós, como é que pode uma pessoa que passou pelo que passou, agora nem quer realmente receber as pessoas que ajudaram ele nessa caminhada? E às vezes nós também temos um hábito de dizermos, por exemplo: ninguém nunca se preocupou comigo. Se eu tenho o que eu tenho, devo só a mim. Ninguém nunca me ajudou. É nesse sentido nós vamos começar a verificar. Mas nós vamos tentar verificar o seguinte: a nossa origem desde a criação
e o nosso destino, que é a perfeição. Mas isso nós vamos ter que usar a imaginação, que é um atributo nosso. No nível que nós estamos, somente assim nós podemos compreender. E quem diz isso para nós é Kardec, nós vamos ver mais adiante, que ele usava esse método. Ele partia do efeito para a causa. Nós separamos aí no início do trabalho 4 perguntas básicas. A 540, que fala sobre a nossa origem. Está na nossa origem, na criação, na 540 do Livro dos Espíritos. Nós também colocamos aí a 607A, que fala no momento que nós nos tornamos espíritos. Porque nós temos um hábito de não analisar as palavras. Quem chama atenção sobre isso para nós é Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. No livro Garimpeiros do Além, ele diz o seguinte, falando sobre o Evangelho de Jesus, né? Ele diz: estudando o seu Evangelho de amor e luz com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Ou seja, estuda o Evangelho com atenção. Mas o Evangelho é formado desde o Antigo Testamento, o próprio Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, e aí que nós vemos a unidade e concordância doutrinária. Esses 3 momentos da humanidade nossa terrena, eles têm que estar interligados, e dentro de uma sequência compreensível, que uma não afeta a outra. O que às vezes nós temos que fazer é ordenar para melhor compreender, não é isso? E temos também a 83, a página do Emmanuel do Roteiro, fala sobre a alma imortal, não é isso? E quando nós falamos sobre a alma imortal, nós às vezes tem uma pergunta aí, que quem fez foi Kardec. O espírito tem fim? Ele pergunta, não somos nós. Então, quando Kardec, muitas das perguntas dele ele fez, não é porque ele tinha a ideia, é porque conversando com as entidades através dos médiuns, ele começou a tomar conhecimento de muita coisa que ele tinha que perguntar. E ao perguntar, ele se informava. E ao se informar, ele colocou na doutrina. E aí passou para nós. Uma delas, por exemplo, que nós temos, que nos chamou a atenção sobre alguma coisa que faltava na nossa caminhada, foi na 85 e 86, as questões dos livros dos Espíritos, logo no início. Então, quando vai estar começando a estudar a doutrina, é tão curta as respostas que para nós está tudo explicado. Só mais tarde nós começamos a aprender alguns detalhes que aquilo ali representa para nós. Na 85, Kardec pergunta o seguinte, resumidamente, né? Qual na ordem natural das coisas é o mais importante, o mundo corpóreo ou o mundo espiritual? E os Espíritos respondem, o mundo espiritual, porque pré-existe e sobrevive a tudo. Ora, sem ter mais delongas, ele faz uma pergunta que mostra que houve alguma conversação. Porque ele começa dizendo assim, quer dizer, ou seja, pelo que vocês estão me passando, quer dizer que o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, nada mudaria? Dê certo, é a resposta. A sequência é mais para atender a ligação da doutrina com os ensinamentos, nós temos que aprender para continuarmos a nossa caminhada. Mas quando eles concordam com isso, o que nos chama a atenção é o seguinte, Kardec fez uma pergunta que nós nunca imaginamos alguém fazer. Sobre o fim do mundo sempre se falou, o fim do mundo, mas nunca ter existido o mundo, ninguém nunca perguntou isso. Que nós trazemos uma ideia de que o mundo, o nosso planeta era o centro do universo. Ele diz, ou nunca ter existido, diz, dê certo. Então dentro disso, se vocês repararem é o seguinte, vamos obedecer a sequência, que até o nosso irmão já comentou, que é importantíssimo, que tudo tem uma sequência. Kardec diz que ele parte do efeito para a causa. Se nós raciocinarmos, esse momento que nós estamos aqui é um efeito do dia de hoje. O corpo que nós estamos usando é um efeito da nossa encarnação. Tudo é esse efeito. Agora, existe uma causa primária que está na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quando eu pergunto, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então é ali que tudo começa. É no Criador que tudo começa. Criador. Ora, nós estamos aqui e começamos lá. Só que Kardec, quando fala aqui sobre o futuro da humanidade, né, ou das humanidades, o passado e o futuro da humanidade, todos nós também temos um passado na nossa existência. Nenhum de nós fomos criados, não é como espírito, não, criados no mesmo momento, no mesmo instante. Então cada um de nós temos um passado, nessa vida nós temos, imagina nas anteriores, há um passado dentro de nós. Então dentro desse aspecto aí, nós vamos tentar verificar o seguinte,
qual foi a nossa origem? Se vocês repararem nessa 540, e ela chama atenção pelo seguinte, porque é a origem, é a 540 que diz. E a nossa perfeição está na 116, todos se tornarão perfeitos. Ora, mas ali na 116 está bem clara a resposta, não tem dúvida. Agora, na 540 não dá para ter a ideia da origem. Olha só como Kardec pergunta e os espíritos respondem. Os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito de instintivo e refletido impulso? E aí os espíritos respondem, uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Aí nós damos uma paradinha para verificar o seguinte, o que é importante estabelecer uma comparação? Nós, como centelha divina, nós aprendemos por repetição e compreendemos por comparação. Esse é método de aprendizado nosso. Nós só conseguimos compreender uma coisa que não sabemos por comparação. A pessoa explica, eu não entendi, diz, vamos comparar. Aí comparando a gente tem mais ou menos a ideia. É assim que eles fazem. Então ele diz, estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, os animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades, se suspeitarem de que são instrumento de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências houveram alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo corporal. E aí vem justamente a nossa origem. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Repara bem, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Repara bem o detalhe, dentro do nosso princípio de aceitação das informações, o seguinte, se os espíritos tivessem apenas dito o seguinte, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, e parasse aí, haveria uma discussão acadêmica, não, é tudo nos níveis que age. Também o arcanjo começou pelo ar, ou seja, todos nós começamos nesse átomo primitivo. E é aí que começa. Aí nós vamos entender a questão 27, quando Kardec pergunta se existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, o princípio espiritual. Assim, e acima de tudo Deus. Deus, espírito, a matéria, a trindade universal. É aí que nós temos, o início é esse, o Criador, o princípio material, que é o átomo primitivo, e a centelha, que seremos nós, um dia espíritos. Então aí está nisso. O que nós nos confundimos é com a variedade. Nós ficamos sem compreender as coisas por tantas coisas que existem e que na verdade começaram só por duas coisas, que o Criador nós não podemos nem colocar, ele sempre esteve. Surge quem? O princípio material, e surgimos nós. E aí que nós começamos a desenvolver o nosso trabalho. Nesse processo, nós vamos observar o seguinte, tomamos dois caminhos diferentes, mesmo criados pelo mesmo ser, nós tomamos dois caminhos diferentes. Kardec, aqui no caso, na segunda página, vocês viram aí que tem 83, nós vamos voltar nela daqui a pouco, não é isso? Nós vamos seguir uma linha de raciocínio colocada por Kardec primeiramente. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 13, já viraram aí não, ele diz o seguinte, Kardec faz uma pergunta para nós sobre a importância do estudo disciplinado, interessado no aprendizado. Ele diz o seguinte, como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda, o estudo do Espiritismo é imenso. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? E ele diz, tomemos, por exemplo, a definição de alma.
Outro tanto acontece relativamente a Deus. Se temos finalmente a classificação dos Espíritos. Então ele chama a atenção nossa sobre esses três aspectos: alma, Deus e o Espírito, que somos nós, ou que estamos nós. Quando ele fala em Deus, e aí nós temos que parar e verificar o seguinte: quando se pergunta o que é Deus, ali fala o inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós estamos falando daquele que tem todos os atributos, único, eterno, imutável, soberanamente bom e justo. Só que existe uma figura de Deus que nós tomamos como sendo o Criador, que na verdade é um co-criador. Vocês vão verificar o seguinte aí para nós, na lei mosaica, Gênesis mosaica, no terceira folha, Kardec, Moisés diz o seguinte para nós, no versículo 1 do capítulo 1: no princípio Deus criou os céus e a terra. Bom, aí a pergunta é: quem foi que criou os céus e a terra? Deus, não é isso? Mas que Deus? Aquele do início, que criou o átomo e a centelha? Não. Porque na 536b da primeira folha, verifica o seguinte: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso como em tudo. Porém, sabendo que os Espíritos exercem ação sobre a matéria, que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E aí os Espíritos respondem: mas evidentemente nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Aí nós paramos, né? Para refletir. Aparentemente é discordante uma coisa da outra. Ora, nós dissemos que tem que haver uma unidade doutrinária, tem que haver concordância. Se não houver concordância, alguma coisa está errada. E o que está errado nessa informação? O nosso entendimento. O que está errado é a maneira como nós enxergamos. Na própria Gênesis de Moisés, no versículo 26, vocês podem ver na terceira folha, lá está escrito: Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Repara bem um detalhe. Deus disse: façamos. Ora, ele no início da criação está sozinho. Ele usa o verbo no plural. Então ele não está sozinho aí. Que quando Moisés escreve a Gênesis, ele escreve a Gênesis do planeta Terra. Não é do universo da criação. É somente do planeta Terra. E essa informação que vocês vão verificar aí, também está detalhada para nós, sobre a ação de Jesus na figura desse que nós entendemos como Deus. Está no Evangelho de João. Nós vamos reproduzir de memória, vocês podem ir acompanhando essa leitura, porque às vezes o expositor vem e coloca as informações, ele já tem mais ou menos de ideia, aí chega em casa, quem é que vai lembrar para fazer pergunta? Se não tiver na hora na mão, é difícil, nem lembra o que falamos no começo, estando aí não é mais fácil. Então esse é o objetivo mesmo, né? Nós temos acesso à informação que nós estamos trabalhando. Então no Evangelho de João, repara bem o detalhe, no Evangelho de João ele começa dizendo o seguinte, no versículo 1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele fala assim, aí vamos entender, no princípio da terra era o verbo, Jesus, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus para nós. Tudo que foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele. Até aí fica meio duvidoso o entendimento, claro, não é isso? E em seguida João começa a falar de João Batista, até o versículo 9. No versículo 10, ele já retoma a conversação sequenciada do início dos versículos 2 e 3, e ele diz o seguinte: ele veio ao mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Aí não tem dúvida nenhuma, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Está falando de Jesus. Emmanuel, que é o autor desse livro aqui, ele escreve para nós, se vocês repararem aí,
na Gênesis Planetária, no item 1, na folha, página 3ª, não é isso? Ele disse, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Aqui nós não colocamos, mas é só procurar no Caminho da Luz, vocês vão encontrar. E aí ele diz o seguinte: essa comunidade de espíritos puros, da qual é Jesus um dos seus membros divinos, ao que nos é dado saber, só se reuniu das profundidades da Terra por 2 vezes apenas no curso dos milênios conhecidos. A primeira, quando o nosso orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar. E a segunda, quando se decidia a sua vinda à face do planeta para trazer à humanidade sofredora as lições do seu evangelho de amor e de redenção. Então ele continua assim. E aí retoma logo no primeiro capítulo também, na sequência, dizendo o seguinte: que força sobre-humana, vocês têm esse texto aí, pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre destacada no núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro do qual se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. E aí vem, e nós chamamos a atenção sobre esse segundo tópico aqui. Imaginemos, vamos imaginar. Imaginemos a sua, quem diz é Emmanuel, né? A sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta, laboratório de matéria inquescente, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada no forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar se a sua qualidade e possibilidade na edificação da nova escola dos seres. Para aí, raciocina. Se é uma nova escola, o planeta está sendo construído agora, então nós tivemos uma escola anterior a esta. Se Emmanuel está dizendo que esse planeta é uma nova escola para nós, está sendo construída, nós tivemos uma escola anterior a essa. E nessa escola, como é que nós chegamos nela, aqui nesse planeta? 235, 236, você tem aí também na mão. 2, 3, 4, 2, 3, 4, nós nem repetimos, porque tendo os números depois se remontar, não é isso? Antes de nós fazermos a sequência da leitura, nós todos iremos alcançar a perfeição. E vamos tentar entender o mecanismo, como funciona. Nós temos uma grande dificuldade de entendermos quando nós usamos a palavra fatalidade. O que é fatalidade? Fatalidade é que nada pode mudar, isso é fatalidade. O que pode mudar na última hora, isso é determinismo. Não é fatalidade. E fatalidade, eu pessoalmente só reconheço 2, que vem direto do Criador: a nossa imortalidade e a nossa perfectibilidade, ou seja, a nossa perfeição. Agora, por que é fatalidade a nossa imortalidade e a nossa perfeição? Se nós perguntarmos isso doutrinariamente e formos responder com o que nós conhecemos normalmente, nós vamos dizer: nós somos imortais, que ninguém morre, não é isso? A gente desencarna, reencarna. Isso é efeito, não é causa. Nós temos que buscar a causa, como Kardec diz. E onde é que está a causa? Nós somos imortais, que somos criados por Deus, e nada que Deus cria pode ser destruído. Só isso. O que Ele cria, ninguém destrói. Não pode destruir. Então nós somos imortais por isso. Ele nos criou. Não temos como dar fim à nossa existência. E a perfeição? Volta de novo ao mesmo raciocínio, que nós agimos mais por efeito. No efeito nós dizemos o seguinte: a cada existência a gente aprende um pouquinho, arquiva na nossa memória, nós não perdemos o que conquistamos, e cada vez mais vamos aumentando nosso conhecimento, até atingirmos o conhecimento pleno. Tudo bem, é efeito isso. Vamos buscar a causa? A causa está no Criador. Nós somos perfeitos porque essa é a vontade dele ao nos criar, e ninguém pode mudar a vontade dele. Por isso nós vamos alcançar a perfeição. Não importa o tempo que leve, nós vamos alcançar a perfeição, porque a vontade é dele, não é a nossa. Que pela nossa, nós cairíamos na ociosidade. Nem lutaríamos mais para crescer. Quantos nós pedimos vida boa e farta, sem esforço nenhum? Por que empregou na Idade Média a ideia da indulgência? Você podia pagar para resgatar os seus pecados, assim era fácil. E daí nós derivamos para benditas as promessas. A promessa é o pagamento, a antecipação nós fazemos: perdoa os meus pecados. Se eu receber de ti isso, eu faço aquilo. Isso é negociação. Nós estamos muito infantil ainda nesse aspecto. Então o que ocorre? Nesse aspecto aí, o que ocorre?
Jesus disse, o Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Então tem que trabalhar. E vamos pedir ao Pai que mande mais trabalhador. E de onde vem esse trabalhador se não nós? Então nesse aspecto aí, vamos voltar agora, já chama a página. Como é que nós chegamos nesse planeta aqui? Na 234, 235, Kardec pergunta, enquanto permanece nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Guarda esse nome, eleitos. Nós chegamos ao nível de perfeição por 2 métodos e recebemos títulos diferenciados. Os que seguem linha reta, sem realmente descumprir uma vontade do Criador, esse é chamado de eleito. Quando nós somos obrigados a passar por um processo de reaprendizagem, porque desrespeitamos a vontade do Criador, nós somos chamados de redimidos. O título mostra apenas como é que nós chegamos ao final, mas no final todos se igualam e têm a mesma atenção diante do Criador. E como é que nós chegamos aqui no planeta? A 236, nós não colocamos todas porque existe um certo critério de estudo nosso. Quando a resposta é muito grande e comprida, nós às vezes até cansamos de ler. Temos que aprender a separar o que é importante e deixar as outras como explicação, mas aquela como entendimento básico do que nós queremos. Na 236, Kardec pergunta o seguinte: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a condição deles é meramente temporária. E aí na área pergunta o seguinte: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? E aí eles respondem, não. Estéreo é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Ora, se de nada precisa, é o que nós sonhamos em encontrar, um mundo que não precisa fazer nada, não precisa de nada. E aí Kardec formula a pergunta acreditando que um dia a Terra chegará a esse nível. E ele diz, sendo transito, porque nós também temos que entender a situação de Kardec diante das informações que ele está tendo pela primeira vez aqui entre nós. Ele pode ter tido essa informação lá do outro lado, mas vindo para cá, ele perde essa noção dessa informação. E aí ele diz, sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? E a resposta tem, já pertenceu. Ué, em que época? Durante a sua formação. Então, durante a formação do planeta, nós já estamos aqui. Então, nós somos mais velhos do que o planeta. Concorda ou não? Nós somos mais velhos do que o planeta. E olha, coloca a idade nisso. Por que colocar nisso? Existe um atributo nosso, se nós não usarmos, não tem valor nenhum, chamado raciocínio. Vamos refletir um pouco sobre tudo que nós ouvimos até agora, dentro dessa linha de raciocínio. Nós fomos afastados do início da criação para sofrer um processo de reeducação que nós conhecemos mais particularmente como reencarnação. Ora, para sermos afastados significa que nós não fizemos a vontade do Pai. Está escrito isso na 124 do Livro dos Espíritos. Pois que existe, nosso companheiro está acompanhando aqui para ajudar se a memória falhar. Pois que existe espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto, e espírito que desde o princípio segue o caminho do mal absoluto. Deve haver uma quantidade intermediária, não é isso? Exatamente, e essa quantidade intermediária é a maioria. Então, bem, então desde o princípio tem 2 grupos que se formam. Kardec perguntou isso, quer dizer, ele para perguntar é porque falaram com ele, então materializou a pergunta aqui. Os que tomam o caminho do bem absoluto e os que tomam o caminho do mal absoluto. Para nós temos uma ideia que Jesus falou sobre isso. Ele contou para nós a parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. O mais jovem diz, pai, me dá a minha parte da herança que eu quero ir embora. Saiu de perto do pai. Nós vamos ver depois isso no final. Então, essa situação nossa, Jesus resumiu em 3 minutos toda a história nossa da criação para chegarmos onde estamos. Então, bem, aqui está falando do nosso mundo. Nós vimos na criação, a nossa criação, na questão 540. Mas se nós pegarmos no final da segunda página, que vocês têm aí à mão, no mundo maior, André Luiz e o Calderaro conversando com ele fala sobre o nosso início nesse planeta. E olha só como é que ele nos apresenta aqui. A crisada de consciência que reside no cristal
a rolar no fundo do rio, aí se acha em processo libertatório. As árvores que por vezes se aprumam por séculos, por centenas de séculos, centenas de anos, estão conquistando a memória. E a fêmea do tigre, lambendo os seus filhos recém-natos, aprende os rudimentos do amor. E o símil guinchando organiza a faculdade da fala. Ele aqui, nesses 30 segundos de exposição lida, ele conta a nossa viagem desde o reino mineral até a beirada do reino animal. Não hominal, animal. Ele descreve, ora, dá a impressão quando nós lemos isso aqui que a criação começou aqui. Não. Nós somos obrigados para tirar o nosso ranço que trazemos conosco, passar por toda essa experiência. Lembra quando o Emmanuel diz que a temperatura do planeta atinge 2.000 graus de calor? Hoje nós estamos ocupando um corpo físico. Mas nesse período anterior nós ocupávamos o cristal no início. Mais tarde o reino vegetal e depois o reino animal, começando, por exemplo, ele cita aqui o tigre e terminamos nos antropóides, nos macacos, onde nós aprendemos, conquistamos a faculdade da palavra. Então é um processo. E nós quem? Nós quem? Vocês têm aí a questão 88, que é isso que somos nós, não é isso? Questão 88. Engraçado, não estou achando 88 aqui não. Eu sei que ela... logo acima. Tá. É a anterior. Olha só. Aqui nós estamos falando de nós. Não o espírito, a centelha. Não o espírito, a centelha. E nós vamos entender daqui a pouco que nós temos um problema muito sério com a palavra espírito, ok? Lembra que Kardec chamou a nossa atenção sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que nós temos uma confusão que fazemos com a palavra espírito. Nós nos rotulamos como espírito e nada mais serve para nós. Tudo gira em torno do espírito, não é isso? Quando Kardec, na 88, pergunta o seguinte: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Um clarão, uma chama ou uma centelha etérea. Normalmente nós carregamos dentro de nós um sentimento de grandeza, de vaidade, de orgulho dentro de nós. Então, se nós formos escolher entre um clarão, uma chama ou uma centelha, alguns de nós preferimos um clarão. Vê de longe. Uma chama, entrou, todo mundo percebeu. Agora uma centelha etérea, quase nem se vê. Você risca, por exemplo, um isqueiro, aquela fagulha que salta, aquilo ali que é uma centelha. E para ter noção desse tamanho dessa centelha, basta verificar que Emmanuel, no A Caminho da Luz, diz que o primeiro corpo que nós usamos aqui no reino animal é uma ameba, é unicelular. Aí dá para entender o tamanho que nós temos. Invisível. Nós somos invisíveis. O primeiro corpo que nós usamos no reino animal é na ameba. Quando nós mencionamos isso, as pessoas acreditam que diminui o poder do Criador. Pelo contrário, um ser que transforma uma centelha desse tamanho no poder de construir mundos, tem um poder que nós ainda não alcançamos. E o maior ainda, o ensinamento de Jesus. Um dia vocês vão poder fazer o que eu faço e muito mais. E minhas palavras não passarão, disse ele. Nós temos que confiar na palavra dele. Nós somos esse ser, todos criados. Temos essa potência. Só que nós nos perdemos por problemas pequenos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós não colocamos a nossa centelha como confiança plena naquilo que nos diz. E Jesus foi bem claro para nós: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esse monte que se afaste, e ele se afastará, pois tudo é possível àquele que crê. Então, nesse aspecto aí, vamos falar sobre o Espírito, somos nós. O Espírito tem fim? É só ler 83, está na primeira folha, não é isso? Kardec que pergunta: os Espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Essa é a dúvida dele. A pergunta dele é curtinha, a explicação que é extensa, porque ele diz: eu não quero agredir ninguém. Mas é difícil aceitar isso. Então, para ele é difícil. Olha a resposta que os Espíritos dão a ele:
há muitas coisas que não compreendeis, porque tens limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Ou seja, disse ele, não é porque você não entende, não compreende, você vai repelir isso. E aí eu cortei um pedaço para facilitar o entendimento. Dizemos que a existência dos Espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Ou seja, por agora, então, na frente tem coisa para falar contra essa ideia aí. E como é que o Espírito tem um fim? O que é o Espírito? Nós temos aqui, e nós vamos só explicar primeiro. Espírito, quando nós passamos o reino mineral, vegetal, animal, a centelha, que a criação é a centelha, nós temos uma dificuldade de compreensão, porque na 115 dos Espíritos, lá está escrito assim, que Deus criou os Espíritos simples e ignorantes. Isso marcou a gente, cara, com tanta grandeza, que acabou. Só que esse Deus aí não é o Criador, é Jesus e os seus prepostos. Esse é o problema que nós enfrentamos. E de que maneira? Na 607A do Livro dos Espíritos, está aí logo na frente também, não é isso? Na primeira folha, Kardec pergunta, 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não, quer dizer, ainda não é alma. Então a alma, nesse estágio, já chegou. Nós podemos considerar como seres, estão nos seres inferiores da criação? Não? E aí os Espíritos respondem, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Aqui ele está falando da 540, está se reportando na 540. Nesses seres, cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, se sai para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito da qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então ele é um estágio que nós chegamos, não é uma criação. E como é que nós somos conhecidos antes de chegar nesse estágio que nós estamos aqui? Nós somos conhecidos por mônada celeste, princípio inteligente, princípio espiritual ou crisada de consciência. Esses são os termos que nós temos antes de chegar no reino nominal. E isso para quem vem passar a experiência da reencarnação. Nós somos conhecidos por estes títulos, né? Tem até isso aí mencionado para vocês, logo acima do que nós lemos agora, abaixo da 88, não é isso? Então o que ocorre? Então o espírito se torna espírito quando recebe um perispírito. O espírito é uma centelha envolta num perispírito. Nosso irmão disse que nós vamos usar depois o quadro, não vamos precisar fazer uma demonstraçãozinha aí, como é? É simplesinha essa demonstração de nós somos uma centelha, isso é que nós somos. Essa centelha chega a um estágio que agora sim, somente agora recebe um perispírito. A centelha envolta no perispírito é que nós temos o nome de espírito. Se nós verificarmos aí, eu acho que é na quarta, Universo e Vida, item 4. Antes de lermos isso aqui, olha o cabeçalho para achar vocês, a prece. Nós falamos que o nosso estudo é nossa origem e nosso destino, não é isso? O Emmanuel, aqui nessa folha, aqui no início dessa folha, ele coloca a nossa volta, nós estamos voltando para o nosso destino. Olha só o que o Emmanuel escreve aqui para nós. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma no espaço e no tempo. E não te esqueça de que somente pela oração descobriremos dia a dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Retorno, o que é retorno? É alguém que volta de onde saiu. É voltarmos de onde nós saímos. Nós saímos do Criador e estamos voltando para Ele. Saímos e estamos voltando. Na sequência aqui da nossa criação, olha, isso aqui está no Universo e Vida, é o livro Universo e Vida, editado pelo Espírito Áureo, é a edição da Federação Espírita Brasileira, né? Ele diz, resumido também, que não dá para escrever tudo. Depois de haver passado pela matéria animal, chegando a um certo grau de desenvolvimento, o espírito, antes de entrar na vida espiritual, quer dizer, ele fala espírito para a gente entender que está falando de nós, e precisa permanecer no estado misto. Eis porque e como se opera essa estagnação, sob a direção e a vigilância dos espíritos prepostos.
É nesse momento que se prepara a transformação do instinto em inteligência consciente. E ele diz, o espírito é de certo modo restituído ao todo universal, mas em condições especiais, pois que lhe cumpre achar o meio onde se elaboram os princípios constitutivos do perispírito. Então nós, é a centelha que chegou, cumpriu toda a etapa que passa pelos reinos inferiores, chegou no estágio que poderá adentrar ao reino que nós chamamos de humanidade, porque quem diz são esses próprios espíritos. Aqui chamais de humanidade, são esses que dizem isso para nós. Aqui chamais de humanidade. Se vocês repararem, na 607 está mais ou menos quando nós entramos, não é isso? Volta na 607, dá para vocês verem lá. Logo abaixo diz o seguinte: entra então no período da humanização, quer dizer, entra então, aí nós entramos no reino nominal. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, nós começamos agora a ter consciência de novo do que nós sabíamos antes. É como se apagasse toda a nossa memória do passado, para nós começarmos vida nova. Acontece que não pode apagar definitivamente nossas memórias. Por quê? A centelha ninguém pode mexer. E aí nós vamos tentar entender o mecanismo que é usado para nos redirecionar, utilizando esse mecanismo chamado espírito, que é a centelha dentro de um perispírito. E ele diz aqui para nós, continuando, né? Fraco de raio de luz, ele se vê lançado numa massa de vapores que o envolve por todos os lados. Imagine, a centelha adormecida, começa o envolvimento de uma camada vaporosa em torno dele, e aí começa, o que vai nos prender. Aí perde a consciência do seu ser e cai no estágio, aqui chamaram para que nos possais compreender, letargia, ou seja, adormecemos. E esse vapor começa a nos envolver e nós vamos ficar prisioneiro dele, dentro dele. Nós só vamos despertar quando nós estamos prontos, ele está pronto para nos reter, nós não podemos sair mais. Durante esse período, o perispírito destinado a receber o princípio espiritual, vê que agora ele volta a falar do princípio espiritual, que o perispírito recebe o princípio espiritual, não o espírito. Não existe espírito ainda. E espírito só vai haver quando nós, a centelha, está em volta nesse perispírito. Então, até então, é princípio espiritual. E esse princípio espiritual, ele surge só na Gênesis de Kardec, que no livro dos Espíritos é princípio inteligente que é usado. O termo princípio espiritual só na Gênesis que nós encontramos pela primeira vez. Não existe esse termo anteriormente. Mas se acrescenta que faz parte da mesma coisa. Mônada celeste cruzada de consciência, quem usa é André Luiz do Evolução em Dois Mundos. Ele que usa essas terminologias. Só para entender, porque não existe uma informação num livro só. É um conjunto de informações que tendem para o mesmo tipo de informação, mas tem que reunir-se para poder formar uma ideia completa, não é isso? E aí ele diz a formação do perispírito sobre nós. Durante esse período, o perispírito destinado a receber o princípio espiritual se desenvolve e se constitui ao redor daquela centelha de verdadeira vida, ou seja, se desenvolve em torno de nós. Quando o invólucro está pronto para contê-lo, o espírito sai do torpor em que jazia e solta o seu primeiro brado de admiração. Agora já somos espíritos. Estamos presos, a centelha está preso no perispírito. Agora merecemos o título de espírito. Então, vários títulos nós temos: crisálida de consciência, mônada celeste, princípio espiritual, princípio inteligente. E quando chega nesse reino que nós chamamos de hominal, que vai envergar uma indumentária, essa indumentária, para nós termos esse corpo do jeito que está, primeiro nós tivemos que receber os capelinos aqui para fazer a transformação na forma que anterior que nós tínhamos. E é só ler a Evolução de Dois Mundos, é ali que deu a origem à raça branca. Está escrito lá, é só ler o livro. Eles imprimem novos valores nas células que alteram a sua composição. Mas aí nós recebemos os espíritos mais adiantados que puderam processar esse tipo de transformação para nós. Mas o estágio nós já havíamos alcançado. Esse é o principal, né? E ele termina o seguinte: nesse ponto, o perispírito é completamente fluídico, mesmo para nós. Mesmo para nós quem? Os prepostos de Jesus. Para entender o que é fluídico mesmo para nós, olha só, tão pálida é a chama que ele encerra a essência espiritual da vida que os nossos sentidos, embora sutilíssimos, dificilmente a distinguem. Quando nós falamos da dificuldade de nos enxergarmos, eles não conseguem nos enxergar. Nós nunca nos vimos, nós só vemos nosso corpo, ou às vezes o perispírito que a gente usa, nós mesmos nós nunca nos vimos.
Você olha no espelho, você vê o seu corpo. O médico, quando vê, eu vi um espírito ali. Ele viu um perispírito de um espírito. Mas movimentando, tem que ter o espírito movimentando, gente. Mas não vê o espírito. Ele vê, pode até ver a luz dele, que eclode dele. Mas ele não vê o espírito. Ele vê o perispírito dele. Por dedução, se não tem o corpo, é um espírito, não é isso? Esse é o estado da infância espiritual. Se alguém já leu aqui o livro Missionários da Luz, lembra que nós falamos que nós aprendemos por repetição e compreendemos por comparação. O nosso tamanho é tão pequeno que esses espíritos que são prepostos de Jesus para nos encaminhar nessa verdadeira maternidade espiritual, eles quase não nos enxergam. Por comparação, para a gente ver o que nós somos e a palidez que nós temos, e esse é o início. No livro Sigismundo, aliás, Missionários da Luz, na reencarnação de Sigismundo, o André Luiz participa da reencarnação de Sigismundo, e aí vem o Alexandre, que vai processar a reencarnação, e o André Luiz também. E, só para ter uma noção, o André Luiz chega com o Alexandre, e o André Luiz está ansioso, como é que eles vão fazer para ligar o Sigismundo no útero materno de Raquel? Aí ele diz, ele confessa assim, que o Alexandre olhava para ele, vendo ele angustiado com as perguntas que não tinham resposta, e ele às vezes sorria, vendo a ansiedade do André Luiz para aquele momento que ele iria participar. E quando ele chega, ele diz, André, não se preocupa não, os corpúsculos masculinos levarão 4 horas para viajar até o óvulo para fecundá-lo. Nós temos tempo. Então quando eles chegam, Raquel está deitada na cama, mas fora do corpo dela, do lado. Eles chegam, o casal está dormindo, quer dizer, o corpo está dormindo, o espírito está fora do corpo. Eles chegam, propiciam o André Luiz enxergar através do ventre materno da Raquel, para enxergar os espermatozoides caminhando em direção ao óvulo. E aí ele passa a enxergar. Olha só, o que é o Alexandre fazer o André Luiz enxergar aquilo? Mostra o seguinte, que o poder nós temos, só não temos autorização de usar. Mas se Alexandre pode realmente conceder ao André Luiz, imagina o que Jesus não pode conceder para nós. Mas tem que saber usar. Mais será dado a quem mais tem. A palavra é dele. Mais será dado a quem mais tem. E a quem não tem, aquele que pensa que tem será tirado. Então esse é um enigma que nós vamos ter que aprender a decifrar. E aí ele diz, o André Luiz, que ele via os milhões de corpúsculos viajando em direção ao óvulo. E o Alexandre, dirigindo sua vontade sobre o mais apto para formar o corpo de Sigismundo, agiu sobre ele e ele passou a agir mais rapidamente. Olha só, o recurso que nós possuímos, que o Alexandre é representante nosso no nível maior, mas é um representante nosso. Ele identifica, se nós levarmos no laboratório, a ciência nossa não vai saber qual é o mais apto, concorda? Até para enxergar já é difícil, são milhões, 50, 100 milhões, 150 milhões de corpúsculos viajando, e ele consegue identificar o mais apto para a formação daquele corpo, e agindo sobre ele, ele vence a corrida e chega lá primeiro para a fecundação, e faz a divisão da cromatina. Se o Alexandre consegue enxergar um espermatozoide, e esses irmãos aqui quase não conseguem nem nos enxergar, a gente vê o tamanho que nós temos. Deu para entender? É por comparação que a gente faz. É assim que nós vamos entendendo quem nós somos, ou como nós estamos. Só que nós esquecemos de ver a grandeza que nós estamos dotados. Que com toda essa pequenez, o poder que nós possuímos é divino. Nós temos uma partícula do Criador em nós. E sobre o fim, que é 83, não é isso? Vocês vão ver no finalzinho o seguinte. Está no livro Libertação. O livro Libertação, ele fala sobre o final nosso. O nosso fim. Que quando fala, os espíritos têm fim, porque o espírito não é uma criação, ele tem um estágio. Nós não começamos com um princípio inteligente, morreu também, passou a ter outro nome. Não era um crisálide de consciência, passamos a ter outro nome, só mudou a nomenclatura, outro estágio. Ele vai chamar uma pessoa de 3 meses de bebê, não vamos? Mas chamar ele depois de 12 anos de bebê, fica até desagradável, não fica? Muitos não gostam. Chamar um rapaz de 18 anos, meu menino, já cresci, tem um barba no rosto, não é assim que ele faz? É para definir o grau de elevação nosso, só isso. São terminologia para mostrar que estágio que nós estamos, o estágio que nós alcançamos. Então o espírito é um estágio que nós alcançamos. E aí nós vamos deixar esse estágio.
E olha só como é que nós descobrimos isso. André Luiz está aqui embaixo nas trevas, conversando com ele, foi com o Gúbio falar com o Gregório lá embaixo. Eles passam por uma seleção, depois ele sai caminhando entre as pessoas que habitam esse plano, e aí o André Luiz começa a perceber uma coisa: tem muita gente andando ali com muito ovoide na cabeça. Ele diz: olha, o que é isso, Gúbio? Eu nunca vi isso. Lá em nosso lar, mesmo os mais atrasados, empedernidos, ou os mais insignificantes espíritos, nunca eu vi esses ovoides na mente. Aí o Gúbio diz para ele o seguinte: nunca ouvi. Aí primeiro ele passa a observação dele para o Gúbio, não é isso? Nunca havia observado antes tal fenômeno. Inquieto, recorri ao instrutor rogando-lhe ajuda. E aí o Gúbio responde: André, compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviço de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte. Quer dizer, os espíritos têm uma técnica de chamar a atenção de quem pergunta, de vez que você é novo nisso. Nós, quando somos novos, nós achamos o seguinte: se eu não conheço, não existe. Essa é uma condição que às vezes nós deixamos para nós. Se eu não percebo, não entendo, isso não deve existir. Kardec já foi chamado a atenção, e o André Luiz também é chamado a atenção. Nós percebemos uma técnica que eles usam para chamar a nossa atenção também, não é isso? E ele diz: sim, tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista. Quer dizer, vai perder também momentaneamente, aquele perispírito vai receber um outro, não é isso? De outras vezes raras, aliás, tive notícia de amigos que perderam o veículo perispiritual. Perderam. Ele usa a palavra perderam, não é isso? Conquistando planos mais altos. E olha o que acontece quando ocorre isso. A esses missionários distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Gúbio sorriu e considerou: sabes assim que o vaso perispíritico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Viste companheiros que se desfizeram dele, aí ele só usa a palavra desfizeram, não perderam. Se vocês repararem, André Luiz, ele tem até que repetir a mesma informação 3, 4 vezes, na sequência que ele vai expondo, de uma maneira um pouquinho diferente da outra. Ele primeiro diz que perderam a forma perispiritual, e ele não, desfizeram, ou seja, nós nos desfizemos dela. Eu não perdi, eu saí dela. Desfizeram rumo a esferas sublimes, cuja grandeza por enquanto não nos é dado saber. E observamos irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispíriticos para renascer na carne terrestre. Mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. Todos vão alcançar a perfeição. É isso que ele está dizendo. Não importa. E aí nós recordamos Jesus que diz que Deus faz com que sol nasça sobre bons e sobre maus, e a chuva caia sobre justos e sobre injustos. E sobre a perda do perispírito nosso, tem um ensinamento de Jesus que nós começamos a compreender o Evangelho. Jesus tem um momento que está entre os doutores da lei, que ele diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os judeus reclamaram, os doutores da lei reclamaram: como seremos livres? Não somos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão, responderam eles. E Jesus diz calmamente: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, nós somos escravos dos nossos erros, não podemos culpar ninguém. Nós só somos escravos dos nossos erros, não podemos culpar ninguém. O que Jesus quis dizer? Conhecereis a verdade vos libertará? A pergunta é: libertar do quê? Ou de quem? Nós somos aprisionados num perispírito. Nós vimos aqui que ele é tão sutil que é quase invisível para os espíritos elevados. Mas nós percebemos na literatura espírita que quando nós começamos a nossa experiência, chega um momento que ele é todo enegrecido em algumas pessoas. Raros demonstram luz através deles. Os demais são aspectos até horripilantes na forma perispiritual. Todos esses que agiram dessa maneira vão ter que um dia limpar o seu perispírito. E como é que nós limpamos o nosso perispírito? Quando nós mudamos o nosso comportamento. O perispírito nosso é reflexo do que nós somos. A centelha é. O perispírito é reflexo do que nós somos. Então o que ocorre? Quando nós começamos a melhorar a nossa forma de pensar, de fazer, de agir, que foi colocado aqui logo no início da página,
Nós começamos a mudar a contextura do nosso perispírito. Chega um ponto que nós vamos trazer ele tão rarefeito que ele quase chega a ter aquela pureza do início quando nós o recebemos. Nesse momento nós também estamos eclodindo, até que chega um instante que nós ultrapassamos a capacidade de retenção dele e saímos dentro dele. Ou seja, a única coisa que nos prende é o nosso perispírito. Nós temos que nos libertar dele. Não adianta ficar esperando favor de ninguém, nós temos que sair fora dele. Entenderam isso? Nós temos que nos libertar do nosso perispírito. E como é que ele funciona o perispírito? Dá para explicar isso, pelo menos até encerrarmos para o intervalo. Nós tínhamos uma dificuldade de compreender o mecanismo para que isso aí tudo servia. Lendo nos Dramas da Obsessão, vocês vão ver aí, nessa página mesmo que nós estamos aí, né, na penúltima, segunda parte, o passado, o capítulo da Drama da Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes, ele precisava fazer um socorro a espíritos que estavam sofrendo perseguição. Então ele diz o seguinte, ele poderia, por exemplo, para ajudar de maneira correta, ele teria que saber a origem daquele mal. Só que para saber isso, ele poderia usar vários recursos. Um deles seria mergulhar no perispírito, nas consciências dos envolvidos, seja do perseguido ou do perseguidor. Mas ele diz, seria fazê-lo sofrer de novo, porque quando nós somos levados nesse estágio, nós que ainda estamos atrasados, nós vamos sofrer tudo que nós passamos naquele período. Então é fazer sofrer de novo. Então olha como é que ele diz para nós. Poderíamos tentar as mesmas informações que os seus 4 perseguidores, obrigando-os a um retrocesso parcial ao pretérito para extrair da sua memória ou consciência, e ele coloca entre aspas, arquivos mentais do perispírito. E aí nós vamos parar, que isso aí é importante, muito importantíssimo para nós. A nossa memória não está em nós na centelha, está no perispírito, de acordo com o Dr. Bezerra de Menezes aqui. O que significa isso? Significa o seguinte, que um dos principais atributos nossos, que é a consciência, não está em mim, está no meu perispírito. Então o que ocorre? Nós só sabemos quem nós somos pelo que nós lembramos. Nós só damos testemunho daquilo que nós temos capaz de fazer pela recordação que nós temos. Se nos desligar da memória, não sabemos nada de nós. Então nós estamos controlados pelos acessos que nós temos na memória. E existem pessoas que dizem que perdeu a memória. Ninguém perde a memória. Ninguém perde memória. O que nós temos é bloqueio dela, quando isso se torna necessário. Nós estávamos buscando alguma informação para tentar localizar isso, porque a nossa doutrina é uma ciência, e como ciência ela tem que ser comprovada, gente. Não basta você achar que é. Tem que dizer onde está. No livro Missionários da Luz, já vi que alguém já leu aqui, não é isso? Missionários da Luz. No Missionários da Luz, o André Luiz participa da reencarnação de Sigismundo. Mas o Alexandre diz a ele, ô André, você precisa passar de uma reencarnação de um espírito ainda atrasado, que precisa ter dificuldades. E perguntar ao Apuleio, você conhece algum caso de reencarnação que o André pudesse acompanhar, que não teve as facilidades que o Sigismundo teve? Olha, tem o caso Volpini. Aí levam o André Luiz para aprender, conhecer o caso Volpini. O que é o caso Volpini? Cesarina é uma mulher que está separada do marido por briga de casal e está morando com uma amiga. E ela está aguardando o filho do 7º mês. Só que ela está sendo perseguida por entidades que querem abortar o filho dela. E o Apuleio está tentando salvar a criança. E eles vão até a casa de Cesarina, onde ela está hospedada. E quando eles chegam lá, entra lá e tem 3 entidades com o objetivo de provocar o aborto. Não vem nem Apuleio, nem a equipe socorrista. Mas a equipe socorrista vê os 3. E aí veja o diálogo que eles travam. E o André Luiz traz para nós. Eles dizem o seguinte, o André Luiz colocando. Um dos perseguidores diz o seguinte, que, olha, quando isso acontece, é porque tem mãos de anjos no meio, porque nós já éramos para ter conseguido o aborto dela. E quando tem essa resistência, que tem mãos de anjo operando. Aí um dos mais enraivecidos responde, se tem mão de anjo, também temos mão de demônio. Já conseguimos 2 vezes, então não vamos conseguir a terceira. E Cesarina nos pertence 90%. São informações detalhadas para nós. O que é pertencer a alguém 90% ao outro? É estar dominando quase que totalmente. E por que isso acontece? Nós deixamos, amolecemos e passa a nos envolver.
E aí o Apuleio tenta fazer a cesariana mudar de ideia, e o André Luiz, vendo a dificuldade que estava na cesariana a aceitar os conselhos, que o que nos interessa é essa informação, né? Ele diz o seguinte: ô Apuleio, no caso de Sigismundo, eu via muitos parentes indo ajudar, conversar com ele, orientá-lo para ele a aceitar as orientações. No caso cesariana, não teria alguém, um familiar que pudesse auxiliar nesse processo? Sim, tem um pai que a ama em demasia, mas ele sofria tanto pelo desmando da filha, que o nosso diretor espiritual desligou as lembranças da filha da mente dele. Então, se é possível desligar de um, pode desligar de todos, até que se reequilibre. Não precisa dizer nada, que realmente aconteceu o aborto. Então, o aborto aconteceu por conta do desmando da cesariana. E o Apuleio, que estava ali com o André Luiz, foram apenas na festa que ele foi comparecer para recolher o desencarnado e conduzi-lo. Então, nós vemos que na nossa memória existe realmente recursos para nós sabermos que nós fomos. Às vezes são bloqueados parte dessa informação em nós, outras na totalidade, se for necessário. E aí nós recordamos quando Jesus diz que é nessa formação do nosso perispírito que está o segredo, quando Jesus diz: se o teu olho for motivo de escândalo, é melhor que eu arranque e lance fora de ti, pois é melhor entrar na vida sem um dos teus membros do que todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, é no nosso perispírito que se forma todos os recursos que nós podemos usar ou retirar aqueles que nós não podemos utilizar, até durante uma encarnação. Porque na centelha ninguém pode mexer. Então tem que mexer onde? No perispírito, que é o recurso que nós temos que usar. Por exemplo, o que é usar? Eu estou com a garganta seca, eu faço isso aqui, não é isso? É tão simples esse ato, não é? Chegar aqui, eu vou tomar um copo d'água, você vai tomar um copo d'água? Um pouquinho de água para molhar a garganta? Faço isso. E tomei, simples. Quando eu estou na minha habilidade plena, isso é coisa tão fácil. Mas me dá uma entorse no braço, me dá um problema no braço que eu não consigo nem dobrar ele aqui, nem fechar minha mão. Alguém vai ter que ajudar, não vai? Se faz uma força. Já viram isso aqui? O que é isso? Coordenação motora, porque nós estamos com dificuldade de coordenar os movimentos por algum impedimento que foi colocado em nós, ou por nossa culpa ou por nossa necessidade. Eles nos controlam pelo nosso perispírito. Então não adianta, só para fechar o raciocínio da primeira parte, é o seguinte: nós normalmente vemos o atributo de Deus, assim, ele é justo e bondoso, não é isso? Normalmente é justo e misericordioso. Normalmente nós só olhamos a misericórdia dele, esquecendo da justiça. Deus não impõe nada a nós, mas uma coisa nós temos que aprender: só retornamos a ele se fizermos a vontade dele. Ele não nos obriga a nada, mas nós só retornamos a ele se fizermos a sua vontade. Faça-se a vontade dele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor nos abençoe. Bom, a gente agradece aqui ao Manuel Messias essa primeira parte, que é a exposição doutrinária. A gente vai parar agora para um lanche, retornar brevemente com as perguntas, para a gente poder começar a segunda etapa, esclarecendo nossas dúvidas. Então nós vamos agora passar para o lanche. Deixem as perguntas com a Márcia e depois a gente retorna 4h30, 4h35, a gente está falando de confraternização. A gente aproveitou esse tempo para lanchar, mas também para comentar a exposição, porque é muito conteúdo para 1 hora de exposição, e muitos achavam que tinham estudado o Livro dos Espíritos e vão ter que começar tudo de novo. Eu achava que sabia, mas eu acho que eu não sei não. Então a gente fez aqui uma organização nas perguntas. Vamos então acompanhar o Acácio na leitura da primeira pergunta. Primeira pergunta, o seu Carlos. Sou leigo em espiritismo.
e continuo sem saber de onde vim, para onde vou, só isso. De onde vim, para onde vou. Como posso saber? Antes de responder, nós pedimos desculpa a alguns companheiros, porque nós temos que a visão já não é tão boa. Então nós fizemos uma cópia com letra maior. Então quando eu falava página 3, às vezes a de vocês eram 2. Então me perdoe, eu agora quando eu chamar a atenção, eu vou dizer onde está escrito, vocês procuram. Tá? Aqui é cópia fiel, né? Mas eu fiz essa confusão, até porque a gente fica meio ansioso por isso. Repara bem o detalhe. É difícil nós entendermos, porque nós só podemos entender por imaginação. Por quê? Porque nós achávamos que nós tínhamos a nossa origem no planeta Terra. Na verdade, nós aqui que estamos presentes, quando eu falo presente, pode ser encarnados ou desencarnados, ok? Pode ter entre nós alguns espíritos que vieram de Sírios para a Capela e Capela para cá e está aqui no meio. Então é difícil, né? Atualmente nós já sabemos que a população terrena, ela é formada dos espíritos que foram do crescimento aqui no planeta e de mais alguns que vieram da Capela, e de Capela, os que foram para a Capela, muitos tinham ido de Sírios para lá e vão para cá. E segundo o Emmanuel, ele diz o seguinte, que contrariando a regra geral, muitos não voltaram ainda, continuam aqui na Terra. Alguns, claro, ajudando a Jesus, mas outros não. Perfeito? Então, essas populações todas, e alguns espíritos, às vezes, recalcitrantes, eles comparecem nas reuniões de aprendizado. Vou até colocar por quê. No livro Consolador, perguntaram a Emmanuel por que seria necessário trazer espíritos encarnados em reuniões públicas para receber doutrinação. Vocês poderiam conversar com seus amigos espirituais. E aí o Emmanuel responde o seguinte, que existem muitos espíritos cristalizados nas suas ideias fixas, não vê nem ouve seus mentores. São trazidos nas reuniões públicas para ouvir a palavra exposta e abrir os seus canais de comunicação. Volto a dizer, como a nossa doutrina é uma ciência, se nós buscarmos onde existe essa experiência, o próprio André Luiz ficou 8 anos perambulando sem ver nem ouvir Clarencio, e nem a mãe dele. Então nós temos esse exemplo aí, né? Quanto realmente à nossa origem, nós agora vamos colocar bem resumidamente para quem é novo na doutrina. Em primeiro lugar, Deus cria um átomo primitivo, está na 540. Desse átomo primitivo, até estava conversando com um companheiro aqui, o seguinte, o detalhamento dessa nossa transformação do átomo primitivo para surgir uma centelha, nós vamos encontrar na grande síntese de Pietro Baldi. Por grande transformação, o princípio espiritual nasce por transformação do berço da matéria. Então nós nascemos no berço da matéria mais detalhado. Então, Deus cria o átomo primitivo, desse átomo primitivo surge uma centelha, e essa centelha é que realmente se desenvolve, somos nós. É aquelas 3 elementos que existem na 27. Está na 27 e na 79, né? O elemento material, o elemento espiritual e, acima de tudo, Deus, a Trindade universal. Então, o que ocorre? Só tem Deus, que é indiscutível, e nós que raciocinamos, não tem mais ninguém que raciocina. Só existe nós, o princípio espiritual, ou a centelha divina que raciocina. Mais nada. Poste não pensa, nada disso, só nós. Então tudo gira em torno de nós. Então só, nós. Agora, o que acontece? Nós criados, nós podemos tomar o caminho do bem absoluto ou o caminho do mal absoluto. Questão 124 do Livro dos Espíritos. Quiser, até o Alberto pode ler para nós, não é isso? Por favor. Dá lidinha na 124. É outra. Pergunta 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses 2 extremos, não? Resposta: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então, repara bem o detalhe. Na criação, existe a criação primária, que é uma só, mas tudo gera, nós aprendemos subordinado a uma lei chamada lei de causa e efeito. A criação primária só tem uma, mas tudo gira em efeitos,
que cada estágio que nós avançamos tem uma causa anterior e um efeito que vem na sua sequência. Mas nós temos uma causa primária única só, as demais são causas secundárias. E cada estágio de grande importância nós podemos denominar como uma causa primária. Aí as causas primárias, elas vão realmente ao infinito. Então, por exemplo, só para nós formarmos uma conceituação de nossa origem. Nós somos criados, surgimos de um átomo primitivo. Na 540 está bem claro. E até o arcanjo também, todos nasceram que foram criados desse átomo primitivo. Acontece que uns que seguem linha reta, sem os nossos erros. Onde nós podemos ver isso? Quem quiser anotar, está aí, vocês podem abrir para nós a questão 277, por favor. Vê aí para nós, está na página de vocês aí. Acharam? Está escrito, o livro O Consolador. É do Emmanuel, isso aqui não tem não. Olha só. Acharam, né? Vamos lá. Aqui que mostra para nós confirma para nós esses dois níveis no processo de elevação, não é isso? Na 277, isso aqui é do livro O Consolador do Emmanuel. Na 277 é perguntado a ele o seguinte: os espíritos elevados como os profetas antigos devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? Então bem, é anjo ou espírito eleito? E aí o Emmanuel responde: como missionário do Senhor, junto à esfera de atividades propriamente material, os profetas antigos eram também dos, entre aspas, chamados à luminosa sementeira. Para a nossa compreensão, a palavra anjo, nesse passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidos, onde são escolhidos, entre aspas, na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. Então, bem, anjo é quando não volta mais aqui para reencarnar, acabou todo o seu compromisso. Isso nós vemos no próprio Evangelho de Jesus, quando os saduceus perguntaram a ele: mestre, entre nós havia uma mulher que casou com 7 irmãos, conhece essa passagem, não é isso? Isso aí não é Evangelho de Jesus, não está aí não tem essa passagem aqui. Aí ele diz: a mulher morreu, casou com 7. Na ressurreição, de quem ela será esposa se todos a tiveram? E aí Jesus respondeu da seguinte maneira: errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, não se casam nem se dão em casamento. São como os anjos do céu, ou seja, não volta mais aqui. Essa é a ressurreição. Chegamos no reino angelical, ou seja, nós chegamos ao reino angelical. E aí ele diz o seguinte, sobre os eleitos: o eleito, porém, é aquele que se levou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sem justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. No planeta Terra nós só tivemos um eleito, que é Jesus. Ou seja, seguiu em linha reta. Isso nós podemos ver na parábola que vocês têm aí do filho pródigo, está na última folha, no resumo, não é isso? Quando, só para resumidamente, depois pode ler com calma, né? O filho pródigo pede para sair, a sua parte vem e ele começa a sofrer uma série de dificuldades, até que chega um instante que nem a comida dos porcos permitiam que ele comesse. Aí ele começa a ter consciência de: olha, os servos do meu pai. Ele não fala os filhos, ele fala servos, e nós já achamos que todo mundo é filho, não é isso? Mas na parábola, Jesus usa a palavra os servidores de meu pai. Tem muito mais comida do que eu aqui, e eu sofrendo. E ele diz, caindo em si, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso o filho pródigo. E quando chegar diante dele, eu direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E voltou. Quando chegou, o pai recebe ele naquela alegria toda, manda matar um novilho gordo para oferecer para o filho. E aí, enquanto a festa está desenvolvendo, o filho mais velho que estava no campo chegou. E aí chegou a perguntar aos servos: que festa é essa? E ele diz: olha, seu irmão voltou e seu pai mandou matar um novilho gordo para dar uma festa para ele. E ele se indignou e não quis entrar na casa. E o pai veio falar com ele: filho, seu irmão voltou. E ele, indignado, a tradução diz essa palavra, indignado, diz: pai, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Esse é o que nunca errou. No entanto, esse teu filho não chamou de irmão. Voltou, você mandou matar o novilho gordo para dar uma festa para ele.
quando nunca me deu um cabrito para matar para os meus amigos? E ele diz: filho, você sempre esteve do meu lado. Esse nunca saiu de perto do pai. Tudo que é meu é teu. Isso significa o seguinte: tem um na criação que nunca sai de perto do pai. É aquele que nunca errou, não precisa sair. Mas o rebelde, ele sai para ser reeducado. E aí todo esse trabalho que nós estamos dando a quem nos dirige. E o que nós temos que chegar justamente é isso: o trabalho que nós estamos dando para quem dirige a nós. E nós reclamamos de tudo, quando nós, até da atualidade que nós estamos vivenciando. Pode perceber, repara bem, nós já passamos, quer dizer, até ser separado, é porque realmente a gente já estava sendo insuportável lá. Ninguém aguenta. Tira isso, cria um mecanismo. Quando se fala em doutrina espírita, quando nós analisamos a doutrina espírita como título, nós vemos como doutrina espírita o fato dos espíritas trazer para nós. Não é isso não. A doutrina espírita é um mecanismo para corrigir os rebeldes que não havia. Se Deus não opera, vou raciocinar, é questão de raciocinar, eu posso até estar errado no meu. Deus sendo eterno, fica difícil imaginar o início da criação, mas temos que saber que ele começou em algum momento, tem que começar. E ora, até um ser chegar na condição de construir mundo, leva-se muito tempo. Imagine quantos espíritos não tinham sido criados até um dia chegar, os rebeldes começarem a incomodar e os elevados dizer: vamos ter que arrumar uma maneira de corrigir esses nossos irmãos e criar um mecanismo que nós chamamos de espírito, ou seja, fazer ele passar por processos de espremer para ver se tira de nós o nosso ranço, nesse processo aí construindo mundos. E aí nós sofremos essa reeducação que foi criada justamente pela nossa rebeldia. Então nós, como estamos aqui, só no planeta Terra nós estamos há 4 bilhões e meio de anos. Não tem outra história dentro de nós, gente, só tem essa aqui. Eu não sei nem da outra, sei hoje porque está escrito. E por que está escrito eu acredito? Foi Jesus que chamou a atenção dos fariseus. Quando os fariseus chamaram a atenção de Jesus, dizendo o seguinte: diz quem tu és, para nós crermos em ti. E aí Jesus respondeu para eles o seguinte: vocês olham as escrituras procurando a vida eterna, mas a escritura não fala de mim. Mas não serei eu que vou pedir contas a vocês. Quem irá pedir contas a vocês é Moisés, em quem esperais. Porque se cresces em Moisés, creríeis também em mim, pois de mim Moisés escreveu. Mas se vocês não crêem no que está escrito, como é que vão acreditar na minha palavra? Então, é bem, a escrita que vem é alguém lá em cima que resolveu informar os que estão aqui embaixo. E isso é desde a origem da criação. Por quê? O próprio Jesus, quando se admiraram do conhecimento dele, ainda disseram: como tu pode saber tanto sem haver estudado? E aí Jesus diz: a minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. Se ele diz que a doutrina dele não é dele, quem é que pode um de nós ter uma? Se ele quer ele, que a doutrina é desde o início da criação. Que Deus é imutável, esse é o problema. Deus é imutável, ele não muda. Então, se ele não muda, nós é que adaptamos as coisas. Sabe aquele famoso jeitinho que nós acreditamos nele? Nós achamos que dá para entrar no reino celeste sem as vestes nupciais. E Jesus conta: olha, pode até entrar, mas não vai ficar querendo mandar sair fora e vai mandar amarrar as mãos e os pés e vai jogar a fogo. Ele diz isso para nós porque ele nos conhece. Ele sabe de nós. Nós aqui não sabemos. Então, nesse aspecto aí, Jesus, na parábola do filho pródigo, ele só diz o seguinte: essa é a essência da parábola do filho pródigo. Nós já aplicamos ela de mais de 20 maneiras de mostrá-la, mas tem uma que nós não podemos olhar sobre a nossa visão humana, nós temos que olhar da visão de Jesus. Jesus, na parábola do filho pródigo, quer dizer o seguinte: se vocês fizerem o que eu mando, vocês poderão alcançar o seu irmão que nunca errou. Só isso que ele está dizendo. Vocês erraram, foram banidos, mas se vocês fizerem o que eu estou recomendando, vocês poderão alcançar o seu irmão que nunca errou. Foi isso que ele contou na parábola. Quem fizer o que ele mandar, vai recuperar o tempo. Imagine aquela pessoa que ficou 20 anos sem estudar, e ele começa a estudar com afinco e ainda alcança os companheiros dele que se formaram, não é isso? Poxa vida, eu alcancei todo mundo, às vezes é isso. E um detalhe que nós às vezes não percebemos: olhem aí logo abaixo da parábola do filho pródigo, Jesus faz uma referência sobre esse filho que está lá, que ele chama de filho da luz. O administrador infiel é aquele que, para prestar contas, ele diz o seguinte:
quanto você der para o meu senhor? 100 cados de azeite. Ele disse, olha, coloca aqui 50. E outro, 100 coros de trigo, coloca aqui 80. Então ele mandou facilitar a coisa, para granjear a simpatia do credor, porque ele seria mandado embora do serviço dele. O senhor chegou, olha, você vai ser despedido, você não está administrando bem minhas coisas. Então ele diz, olha, trabalhar eu não tenho mais força. Pedir esmola eu tenho vergonha, isso aí eu vou fazer. E fez a acomodação no acerto de conta. E aí disse, olha, você deve 100, escreve só 50 aqui. Você deve 100 também de trigo? Escreve só 80. E aí o Senhor, quando tomou conhecimento, Jesus é que diz, né? Ele disse assim, e louvou aquele Senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade, porque os filhos deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz. Quem é os filhos da luz? Aqueles que estavam lá nem vieram aqui, não precisam vir. Nós aprendemos a lidar com a dificuldade, isso nós aprendemos, porque nós fomos obrigados a passar por isso. É uma reeducação que tenta recuperar o tempo que nós perdemos. Então o que ocorre? Somos criados, um segue em linha reta, não precisa passar por essa experiência aqui, que é o caso de Jesus, e outros têm que vir. Os que virão, alguns, só para ter uma noção, se vocês pegarem aí, achem aí por favor, que sobre a criação ficou uma dúvida pequena aqui, não é isso? Ache aí onde está escrito o seguinte, evolução em 2 mundos. Aqui está claro, o André Luiz descreve, nós falamos aqui em Jesus, né? Mas isso é um conceito geral, né? O André Luiz passa, né? Acharam aí? Ele fala sobre o fluido cósmico universal. Então, nem colocamos aqui, mas ele diz, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, isso aqui é o Criador, opera as inteligências divinas agregadas, os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos de várias religiões, ou seja, nós aqui damos definição diferente, mas o estágio é o mesmo. Os hindus chamam ele de devas, nós chamamos de arcanjo, mas é o mesmo estágio que alcançaram, né? E eles constroem mundos e celeiros de mundos, para as funções que precisam ser realizadas. São esses seres que fazem essas construções materiais, porque o Criador não opera diretamente na matéria, porque é uma variedade tão grande de planetas no espaço e de mundos físicos no espaço, que nós vemos qual é a quantidade de espíritos rebeldes que existe na criação, porque é a criação desde o início. Agora, resumidamente, nós somos criados, podemos tomar o caminho do bem absoluto ou do mal absoluto, uns segue direto, outros passam pelo processo reencarnatório e vão voltar de novo ao regaço do Pai. Mais dia, menos dia. Quanto tempo leva isso? Não sabemos, que somos nós que agora estamos construindo o nosso futuro. Nós achamos que eles nos dirigem, mas quem constrói o nosso planeta, o nosso destino, somos nós. Nós é que fazemos o nosso destino, é pelas nossas atitudes é que nós realmente escolhemos o caminho mais curto ou mais longo. É só reparar uma coisa, quantos de nós, quando recebemos uma bronca de um pai e de uma mãe, como é que nós ficamos? De um chefe que nos humilha na frente dos outros, como é que nós reagimos? Não gosto que me chame a atenção na frente dos outros, não é isso que a gente diz? Então, se nós passamos por tudo que nós já passamos, ainda continuamos assim, imagine quem nós éramos sem controle nenhum. Porque no princípio não tem controle. O que nos controla é o perispírito, ok? Tem uma outra pergunta aí, por favor? Sobre os mundos transitórios e os seres que os habitam, aí ela fez em 3 partes. Primeira, são aqueles espíritos de luz que participaram da formação da Terra? Aí a 2, somente os espíritos redimidos é que passam pelos estágios, entre aspas, de bons ou maus? E a terceira, os espíritos eleitos, na sua ascensão espiritual, podem ter se desenvolvidos em outros mundos? O eleito não vai a mundos. Vamos entender uma coisa, vamos tomar... Olha, lembra que nós falamos, nós compreendemos por comparação? Nós estamos na casa de Frei Fabiano de Cristo, não é isso? Frei Fabiano, ele conta a história dele, ele fala da história dele, e ele diz que faltava a última pedra. Quem diz isso para nós é o Humberto de Campos, no livro Brasil, o Coração do Mundo, pátria do Evangelho. Faltava a última pedra na coroa dele para ascender ao plano angelical. Aí pode escolher o mundo que quer ir, só que como colaborador,
que é colaborador? Como construtor de mundos auxiliares, realiza essa tarefa. Se alguém quiser dar uma olhadinha, eu acho que é capítulo 12 da Gênesis de Kardec, no item 28, lá diz o seguinte: quando no mundo o ser alcança o nível de conhecimento que esse mundo oferece, ele passa a outros mundos até que chega um momento que não há mais necessidade de aprender coisa alguma em mundos terrenos. Aí passam a viver a vida espiritual, onde continuar aprendendo de outra forma e de outra maneira, até alcançar a felicidade suprema. Quer dizer, ainda progredindo, aí sim vai alcançar a felicidade suprema. Depois serão admitidos nos conselhos do Onipotente, onde passa a conhecer o seu pensamento e passa a exercer tarefas em seu nome como mensageiros divinos, embaixadores celestes e governantes planetários. Olha só, para conhecer o pensamento do Criador, nós temos que chegar lá. Como é que o nosso companheiro estava comentando aqui sobre o amor, não é isso? Se nós não se Francisco de Assis diz que Deus é amor, e nós... Oi? O João Evangelista, né? É o que o Francisco de Assis também é o mesmo, né? Eu só falei na encarnação seguinte. Se Deus é amor e nós não conhecemos o amor ainda, então nós não conhecemos Deus. E nós não conhecemos mesmo. Nós temos que acreditar em quem nos dirige, esse é o problema. E nós não acreditamos. Nós acreditamos quando tudo está bem.